Vamos lá. Eu sou Eusébio, fiquei em segundo lugar no torneio técnico aqui em Belém, Anime Geek. E eu resolvi nesse torneio fazer um teste com um deck pêndulo, usando só monstros normais. Já que eu tinha muitos monstros normais em casa, resolvi juntar e vai que cola. Aí eu verifiquei a formação pêndulo e vi que existem alguns que são muito bons para fazer decks com monstros normais. Então vamos aqui. Então, essa é a dupla estrela do deck. Primeiro, o Dragonhorn Hunter, que é um monstro normal, nível 6, escala pêndulo menor 3. O efeito dele, o efeito pêndulo dele, todos os monstros normais no campo ganham 200 de ataque. E eu não sofro dano envolvendo meus monstros normais. E o segundo, que comba junto com ele, é o Lensforrincus, escala maior 7, que todos os monstros normais em campo, eles têm dano perfurante. Ou seja, o Dragon Hunter com o Dragonhorn Hunter em campo, todos os monstros vão buffar, enquanto o Lança-Forrincus vão permitir que mesmo os monstros em defesa causem dano no oponente. Agora vem mais os dois próximos. Primeiro, o Fugosceno, outro monstro pêndulo, escala menor 2, que quando o efeito pêndulo dele é quando ele é invocado no final do turno, quando ele é ativado, no final do turno de ativação dele, ele funciona como uma Typhon para Spell Face Up no campo. Ou seja, no turno em que ele é ativado, eu posso destruir uma Spell ou Trap Face Up em campo. É o efeito facultativo. Logo, eu posso ativar ou não. Dependendo da situação, eu posso verificar. Posso verificar o controle de campo com ele. O outro pêndulo é o Flash Knight. Ele está aí simplesmente por ser pêndulo de escala maior 7, visto que todos os monstros que eu uso são entre nível 4 e nível 6. Ele não possui nenhum efeito pêndulo, apenas a escala. Agora vamos aos monstros normais. Na verdade, eram para ser 3 Rei Caveiras, mas como eu só tenho um, eu peguei os monstros nível 6 Dark que eu tenho com maior ataque. Aqui também a mesma situação, eram para ser 3 Otail Dragon, porque eram os 3 monstros nível 6 com maior ataque light. Já que eu não tinha o terceiro, eu peguei o monstro mais forte nível 6 que eu poderia ter, que é o Trance Swordman, e infelizmente ele não é light. Monstros nível 4, 3 Darkblade, são monstro normal nível 4 Dark e guerreiro. E 3 Alexandrite Dragon. O ideal nessa formação seria o Noble Knight Artorigus, por ele ser guerreiro. Como eu não possuo, peguei o monstro light com maior ataque que eu possuía. A escolha de Light e Dark foi porque nessa formação eu combino com monstros caos, tendo em vista que todos os monstros normais que não são pêndulo, eles são enviados do campo para o cemitério por efeito de Dark Hole, Torrential e essas coisas que se fazem. Aí
com o Light and Dark no cemitério, perfeito para ser feito o caos. Fábrica negra de produção em massa. Já que é um deck pêndulo, o ideal é que se tenha monstro pêndulo no extra ou na mão e os normais estejam na mão. Quando está cheio o cemitério, basta eu recuperar para poder fazer a invocação pêndulo novamente. Agora os aceleradores. Muita gente vai dizer que isso é ostentação. O ideal seriam 3 Summoner Arts, mas infelizmente... R$2 em cada. R$2 em cada? Ela custa 150. Tá R$2,50 na solo. R$2,50 na solo indisponível. Não tem problema, tipo, R$2,50 na solo. R$2,50 na solo indisponível. Eu dou R$3. Te dou R$3 ainda. Tá aqui. O ideal seriam 3 Summoner Arts, pois os principais monstros pêndulo, todos são de nível 5 ou 6. Logo, a Summoner Arts vem para que eu possa adicioná-los à minha mão. E é exatamente isso. Eu posso, inclusive, verificar se eu já tiver algum pêndulo em mãos, se eu tiver os pêndulos de escala menor. Se eu já tiver os pêndulos de escala menor, eu pego o pêndulo de escala maior. Se eu tiver pêndulo de escala maior, eu posso pegar o pêndulo de escala menor. Summoner Arts, gente. Dois reforços. Cadê o terceiro? Rapaz, nessa formação... Não tem tanto guerreiro, não adianta de usar. Eu até tenho bastante guerreiro, mas o importante de se trazer ele é apenas o Flash Knight, pelo fato dele ser pêndulo. Então, como eu já uso 3, 2 é o suficiente. Então tá. Traps, aceleradora com caridade comum, que no caso eu ativo, eu compro 2 cartas e removo um monstro normal. Como viu, nem existe um monstro normal nesse deck, né? 2 Just Break. Muita gente poderia dizer por que não usar Mirror Force, porque ela tem um plus em relação a Mirror, porque toda vez que um monstro normal é alvo de ataque, eu destruo todos os demais monstros que não são normais em modo de ataque. Ou seja, até mesmo se o oponente tiver algum monstro em modo de defesa ou setado, vai ser destruído pelo efeito da Just Break. Tyrant Truce, na verdade o ideal nesse deck é usar 2, mas infelizmente eu tenho apenas uma. O efeito dela é, eu tributo a 2 monstros normais para que ela possa ser ativada e nenhum jogador pode fazer invocação normal ou especial de monstros que possuam efeito. Tendo em vista que todos os monstros que eu uso são monstros normais, não possuem efeito. E a vantagem desse deck é que, caso eu tenha 2 monstros pêndulo normais, ao ativar o efeito dela, eu tributo, ela vai para o extra deck. E se eu tiver como fazer uma invocação pendular, os 2 vão voltar novamente. Que delícia. Uma Starlight Hold, no caso ela está substituindo Por causa daquela trap dos Burning Abyss e das arpias e das minhocas. Exatamente, sempre é bom destruição em massa. E tendo em vista que eu invoco vários monstros ao mesmo tempo, até a Bottomless vem a calhar para ser alvo da Starlight. E uma Trapstan, que ela está no lugar da Tyrant True, mas já que eu não tenho a segunda, ela vem para parar qualquer efeito de trap do oponente. Vamos ao extra. Stardust, já que eu uso Starlight, nada mais normal que ele possa vir a campo.
Foi o Romualdo e o Roger. Diamond Direwolf, já que todos os eu sempre uso monstros normais, nível 4 ou 6. Ouroboros, Exciton, Cowboy, Black Sheep, o milho. Bem, Ouroboros é interessante porque eu posso invocar mais de 3 monstros nível 4. Então eu posso fazer, caso eu tenha alguma carta que esteja atrapalhando em campo, ou no cemitério, ou na mão, posso usar o efeito. Exciton é o famoso acabaçônio quando ele cai em campo. Cowboy, em caso eu não consiga causar muito dano o suficiente para matar, basta fazer. Milho, todo mundo sabe, retira 1, causa 1000 de dano. Roach, evitar Special Summon de monstros de nível alto. Maestroke, tendo em vista que o lança-forrinco ele deixa com os monstros com dano perfurante, muitas vezes é interessante tu setar o monstro do oponente para que ele fique com menos poder de defesa e causar dano maior. E Beyond, tendo em vista que todos os monstros são de alto nível, são nível 6, é muito fácil fazer, e quando ele entra em campo, ele zera o ataque de todos os monstros face-up do oponente. Ou seja, se você verificar em todos os monstros, a maioria tem no máximo 2.500 de ataque. Ele consegue baixar muito facilmente monstros com mais de 3.000 para 0, para que sejam destruídos, ou até mesmo para que seja dado a possibilidade de OTK, tendo em vista que eu posso invocar até 5 monstros de uma vez só, normalmente quase todos bufados, então é muito fácil causar OTK por causa disso. Agora vemos os substitutos. Shark Drake, como eu posso causar 3, invoco 3, posso bater 2 vezes nele. Borboleta, posso diminuir o ataque de um monstro. O top em situações desesperadas, para que eu não leve ataque. Por que não? Por que não? Já que eu uso o top, por que não o Top Array? Bem, Thanatos, Nightmare. Na verdade, essas cartas aqui elas estão substituindo, porque o interessante nesse deck está faltando o número 101, o Focus Strike Bowser, o Glaunted Launcher. Querendo ou não, esses cards fazem alguma diferença, mas não tão bom quanto os originais que eu gostaria de estar usando. Side deck. Bem, Normal Microsalt, tendo em vista que Shadow está muito na modinha ultimamente, então nada como retirar alguns monstros FIPs. Trapstan, a que está no main deck hoje está substituindo, seriam 2 Trapstans de side, tendo em vista que eu posso fazer várias invocações, ou seja, eu antes da invocação usaria uma Trapstan para impedir que o oponente usasse trap, para que eu possa invocar e atacar normalmente. Flying Sea, tendo em vista que o metagame atual ele usa muito Exceed, então ótimo para parar os Exceeds do oponente e deixar até vários monstros para serem destruídos. Summon Limit dispensa apresentações, já que ele só permite que o jogador faça apenas 2 invocações. Nessa formação, com certeza, é muito raro fazer mais do que 2 invocações, porque no máximo eu vou fazer uma pendular, invocando 5 monstros, e um ou outro Exceed, se for necessário. Agora que eu percebi que essa arte dessa carta boa que eu dei entrada daquele dragão da história sem fim, caramba.
Chain Disappearance, para pegar monstros baixos contra decks de bateria, removendo o Rapper 9V e contra outros, até mesmo contra o deck Sylvan, porém ela não apareceu. Poderia retirar a Copy Plant. Light Imprison Mirror para parar monstros light. Bem, Constelar, Satelar, Light Sworn, todos esses. Mind Crush. Dark World? Ah, não, Dark World não vai ser legal, não. Não, isso não é muito bacana quando é Dark World, não. Mas qualquer deck que use carta para adicionar à mão, é sempre bom usar Mind Crush. Caso algum deck tenha algum deck que eu não tenha pensado para side, Prohibition, a gente verifica qual a carta que está dando mais problema e a proíbe. E, por fim, Rebound, que essa carta ela é uma counter que toda vez que alguém ativa um efeito de retornar cartas do campo para a mão, eu nego esse efeito e posso não destruir, mas enviar uma carta do campo ou da mão do oponente aleatoriamente para o cemitério. Então, é isso. Ok, Zé, obrigado.